Porque quando a gente tem o dom de ser quem eu sou, a gente nunca sabe quando começa. A gente começa a ver coisas que ninguém acredita. Por que tanto orgulho na terra? Por que tanto orgulho na terra? A Umbanda me ensinou que a vaidade a gente guarda num caixote de madeira, numa laje fria, a 7 palmos de terra. Nessa vida tudo passa, nossa carne é consumida, só se fica a verdade de uma alma iluminada que nasceu da caridade. A Umbanda nasce em 15 de novembro de 1908. É um menino de 17 anos, um problema de doenças assim enormes, parou de andar, isso em 1908, nenhuma médico, ou seja, a medicina não encontrava a razão da enfermidade desse menino. E uma vizinha da família virou e falou: leva ele no centro espírita, kardecista, na Federação Espírita de Niterói, e esse menino foi levado para esse centro espírita, e lá ele houve a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o anunciador da nossa religião. A gente sabe que até ali já existiam vários terreiros. Já existiam as macumbas cariocas e todas essas manifestações naturais da espiritualidade afrodescendente. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, a força que é a luz da vida e a grandeza luz conduz. Na verdade, são três influências grandes que nós temos dentro da Umbanda: seria o catolicismo, o kardecismo e o... Nós temos algumas outras influências, o candomblé, o xamanismo. A Umbanda ela é brasileira, diversa. Ela não tem um código, ela carrega nesse ponto a tradição do candomblé na oralidade. A Umbanda hoje ela é a cara mais ou menos das pessoas que dirigem o trabalho. Então, de acordo com o dirigente ou as pessoas que o cercam, eles vão levar a Umbanda mais para o lado do xamânico, mais para o lado de santos, que são as Umbandas mais antigas. Então, cada casa tem uma forma. Você vai ter uma casa que ela vai defumar, tem uma casa que ela não vai defumar, tem uma casa que ela vai utilizar a pemba, tem casas que não se utilizam pemba, tem casas que se falam muito sobre orixá, tem casas que você não vai nem ouvir falar sobre orixá, tem casas que você vai ver muito presente, assim, a casa de força da esquerda, a tronqueira. Então, isso varia muito. Por quê? Porque a gente não tem realmente uma federação que imponha um rito. Quando você diz que a diversidade faz parte da Umbanda, é importante a gente ter alguns conceitos, pelo menos básicos e fundamentais, porque também acontece, infelizmente, de pessoas usarem o nome da Umbanda, como usam também outras religiões, de uma maneira inadequada. A Umbanda, por exemplo, não é isso que a gente enxerga no poste, né? Traga o seu amor em 3 dias. E a pessoa se identifica como uma entidade de Umbanda. Isso não é Umbanda. Se você chegar numa casa e ela te impor cobrança, ela pode, eu diria para você o seguinte: não é Umbanda. Ele pode utilizar o nome de qualquer outra coisa, menos da religião de Umbanda. Ela não cobra, ela não pratica nenhum tipo de sacrifício. Então eles não vão falar só daquele que fez errado, vai falar de mim também, porque eu também sou da mesma seita. Mas o que nos une são os valores da religião. Começa com a palavra fé, amor, caridade, humildade, honestidade e ajudar sempre o próximo, né? Fazer o bem sem olhar quem, independente de qualquer pessoa que esteja precisando e necessitando. A Umbanda, para as pessoas que querem uma evolução espiritual, é uma grande escola. Para as pessoas que simplesmente precisam de ajuda, que é a maioria das pessoas, é um consolo. Porque você vai chegar nesse terreiro que vai abrir daqui a pouco, e ninguém vai perguntar a sua religião, sua opção sexual, não vão perguntar nada, não vão cobrar nada, não vão cobrar que você volte, não vai ter nada, não é uma troca em nenhum aspecto. Eu fiz um pedido à mamãe sereia, a Iemanjá, para nunca mais penar.
pouco eu posso dizer da magia, porque é um mistério que a gente carrega, que a maioria das vezes você faz sem saber. Então, por exemplo, numa defumação, a gente utiliza elementos da natureza, ervas. No banho, por exemplo, também a gente utiliza ervas. Cada erva tem sua propriedade, assim como a erva tem propriedades medicinais, as ervas também têm propriedades energéticas. Se você pegar o elemento tabaco, ele era um elemento utilizado aonde? No final de uma guerra, para se celebrar a paz. Para aí ter o termo cachimbo da paz. Ele era utilizado, e ainda é utilizado pelos pajés, para limpeza áurica, e é utilizado pelos espíritos aqui justamente para isso, para uma limpeza. Então, o que eu entendo assim, é o elemento da bebida dentro da religião, o elemento do tabaco dentro da religião, ele tem um elemento de fundamento sagrado para a gente. Então, você perguntou o que são os guias. É os pretos velhos, é os caboclos, é a marujada, é os baianos, é os boiadeiros. Todos esses têm uma atividade para fazer dentro do terreiro. Cada um deles que chegar, se é o meu, ou da menina ali, ou do meu filho, qualquer um que chega tem serviço para eles fazerem. Em nenhuma outra religião, o preto, o índio, o pobre, o malandro, a prostituta, o que as pessoas categorizam como bandido, o marginal, o marinheiro, aquele alcoólatra, enfim, e o nordestino, que também é tão discriminado aqui no sul e sudeste, eles são tão bem aceitos espiritualmente falando como a Umbanda. Então a Umbanda era a oportunidade de trabalho de todos esses excluídos, socialmente. A Umbanda, ela é a redenção de todas essas pessoas, é assim que eu enxergo. Então eu acho que isso é a grande maravilha da Umbanda. Então, os pontos cantados para a gente são de uma importância imensa, né? Porque eles abrem canais da espiritualidade para a gente e a gente percebe espiritualmente a abertura de muitos campos astrais e conexões espirituais a partir desses pontos cantados. Isso traz uma grande aura de proteção e fortalecimento e faz parte de uma preparação para aquilo que vai acontecer no trabalho na tenda. Quando chega no reino, a Umbanda ele vem saravá. Saravá, oh, saravá, oh, saravá, babala, oh, seus orixás. Meu nome é Maria das Dores Ribeiro. Quando eu comecei, eu tinha 11 anos. Eu estou com 76. Eu vi as coisas na minha frente, eu contava para minha mãe, e minha mãe não acreditava em mim. Ela falava que eu estava doida. Meu nome é Sebastião Aparecido Oliveira. Sou o Babalorixá, sacerdote da casa de Umbanda, Aldeia dos Orixás Angola de Ouro. E eu tenho 69 anos. Sou presidente da União Federal de Umbanda e Candomblé do Brasil, sigla UFUC do Brasil. Meu nome é André, eu tenho 25 anos, então eu me tornei pai de santo muito novo. Meu avô sempre cuidava, sempre rezava de mim, eu lembro como se fosse hoje. A gente na cachoeira, e eu acho que tinha 5 anos, ele colocou uma vela em cima de mim, e já comecei a bambear, e ele falou, aqui vai surgir um grande fruto. O meu nome é Newton Aparecido de Oliveira. Eu estou nessa casa, na tenda espírita Oxalá Ogum e Oxóssi, que é mais conhecida como Terreiro do Pancho. Eu estou nessa casa há 16 anos, aproximadamente. E sou um trabalhador, como todos os outros. Recentemente, aproximadamente 2 anos atrás, eu comecei um trabalho de ser cavalo do chefe espiritual da casa, que é o Caboclo Tupi-Piuí, desde a fundação. Meu nome é Adriano Ribeiro, eu tenho 42 anos, eu sou casado, pai de 2 filhas. Eu venho de uma família cristã, católica. Eu também fui católico até meus 6, 7 anos de idade, quando eu fiz a primeira comunhão. E aí logo em seguida eu já presenciei a minha família migrando para o espiritismo.
Eu praticamente nasci na Umbanda, né? Porque começou do meu avô, eu já vinha desde pequenininho acompanhando ele sempre falava que quando eu crescesse um dia eu poderia me tornar um pai de santo. E meu avô faleceu, acabou passando a missão para minha mãe, e da minha mãe está passando para mim. Eu já venho de berço. Só que ocorria, né? Você sabe quando a gente é jovem, criança, molecão, muitas vezes não tem aquela aptidão que tem os pais, ou os avós, bisavós. E você começa com isso, você não tem responsabilidade e não quer responsabilidade. Eu passo a ter contato com a Umbanda através da minha esposa. Minha esposa é umbandista desde menina, no meu casamento, cheio de preconceito. Fui desfilando o rosário para minha esposa na descida da serra. Eu falei, olha, porque a gente está casando, eu estou confiando em você, porque eu quero construir minha vida contigo. Mas, pelo amor de Deus, você não vai me meter numa roubada, eu sou espírito, eu não gosto desse negócio de macumba, isso aí é um perigo. Esse é o Adriano que chega na Umbanda, cheio de preconceito, cheio de si. E aí eu chego e me deparo com uma gira de caboclo, um trabalho na praia, e aquilo me encantou, me apaixonou. Eu fiquei fascinado e eu falava, gente, eu me encontrei espiritualmente, sabe? Desde a minha adolescência, a vida inteira, na verdade, desde a infância, a mediunidade fez parte da minha vida, dentro da criação católica que eu tinha original. Eu fui em muitos templos, muitas religiões diferentes. A partir dos 15 anos eu começo a me aprofundar no espiritismo. Aos 18 começo a trabalhar no espiritismo. Desenvolvi alguns trabalhos, aprendi uma coisinha lá e com 24 anos eu vim para essa casa. Eu vim para... Os 16 anos que eu tenho de Umbanda são os 16 anos que eu tenho nessa casa. Na minha casa todo mundo era católico. Só eu que parti para esse lado, mas eu não sabia. Eu ia na igreja, a impressão que eu tinha é que todo mundo me olhava com um olhar diferente. Aí a minha mãe começou a levar eu no terreiro, que era da minha tia. A minha tia falou que eu tinha o dom espiritual e que eu tinha que cuidar. Quando eu abri o terreiro por necessidade, né, porque eu fui num terreiro, não deu certo, fui no outro, também não deu. Lá onde eu morava, a rua era calçadinha de pedra. Aí eu tive que ir na prefeitura pedir 2 plaquinhas. É proibido passar. Até eu conseguir uma casa que o pessoal aceitasse quem mexia com essas coisas. A gente conversando com outras pessoas, a gente acaba descobrindo que a raiz da Umbanda aqui em Jacareí, ela vem de 2 casas, da avó Criseida, que é inclusive da onde eu descendo, né, seria minha ascendente, minha avó, e do Pancho. Então, o Pancho foi uma pessoa muito importante para a casa, né, porque ele era um cambono-chefe, o primeiro cambono-chefe da casa. Ela foi fundada em 8 de fevereiro de 1953, pelo primeiro estatuto oficial e a documentação vigente. A gente sabe que esse grupo que veio, os fundadores, eles são originários já de um grupo anterior de alguns anos. A gente não tem a data precisa do começo das atividades, a gente acredita que seja o final da década de 40. A Umbanda, como religião, eu diria que é a religião geograficamente falando do fundo de quintal. E quando eu falo fundo de quintal, ela não é um termo pejorativo, não é uma religião menos importante, uma religião menos nobre, não é isso. Quando eu falo fundo de quintal, é pela perseguição policial. O Estado nos obrigou a irmos para o fundo de quintal. Porque aqui em Jacareí agora tá bom, mas quando eu cheguei aqui, vou falar para você. Você alugar um cômodo de casa e falar que era para essas coisas, você não alugava. Hoje você já tem terreiro na Alfredo Schuri, que também seria uma outra avenida, a Avenida dos Bancos de Jacareí. Nós já temos templos e escolas. A Jaimara está na Floriano Peixoto, que está no centro da cidade. Então hoje a gente consegue ver alguns terreiros já indo para o centro da cidade. A gente não consegue fazer um censo para ter especificamente a quantidade exata de terreiros dentro de Jacareí. Motivo: medo. Quando aparece um diretor da federação
na porta da pessoa, falando, olha, nós somos da federação, porque já está ali, identificado com o crachá, né? Identificado ali. Nós estamos fazendo um censo assim. Ah, mas aqui não tem terreiro. Ah, nós aqui não tem não, acho que falaram errado. Não, mas eu estou entendendo. Não, aqui não tem. E a gente sabe que lá no fundo tem um terreiro. Existem alguns estudos aqui na cidade de Jacareí, e a última contagem oferiu 188 terreiros, só na cidade de Jacareí. O trabalho da federação em si sempre está pronto a ajudar os terreiros. Acredito que um templo de Umbanda, Candomblé, de nações especificadas e até outras religiões, eu acredito que ela tem que ter, sabe, um apoio da lei. O censo diz que nós somos 0,2% da população. Nós somos considerados seita, né, religião. Isso é impossível. Eu diria que nós somos, sem medo de errar, nós somos mais de 10% da população. Aqui tem muito evangélico, tem muito católico, mas enfim, tem muita gente aqui que vem aqui, muito espírita, mas é que na hora do censo se declara como católico, se declara como evangélico, se declara como espírita. A Constituição de 88, ela nos garantiu o Estado laico e a liberdade de crença. Então, assim, nos deu muita proteção. Nós temos a proteção, nós temos de direito, mas não de fato. A de fato, ela ainda existe muito, ela é muito forte. Eu já sofri e talvez escondidamente, né? Secretamente a gente ainda sofre. Porque eu percebo que está piorando um pouco. Então, eu acho que essa crescente, existe uma mistura perigosa de política com religião, às vezes, o aumento de poder através das mídias, canais de televisão, rádio. Tudo isso tem feito, e grupos mais intolerantes, com esse poder, tem criado um clima de intolerância que eu não via tanto, eu tenho visto com uma tendência crescente. A nossa casa ela foi invadida e foi quebrada as imagens e roubaram as coisas, os pertences dos guias, os atabaques. Veio uma intimação. Falou que eu estava atrapalhando e prejudicando ele com o barulho, o toque, não sei o que e tudo mais. Tá bom. Eu estava com a pasta, entreguei para o doutor, para o delegado. Ele abriu, pegou certificado, documentações, e tudo que tinha ali, foi olhando. Quando terminou, ele falou para mim, o senhor está totalmente documentado. Vá em paz e continua com a sua fé. É como se as pessoas que enxergassem algum valor em você pensam, puxa, coitado, ele está perdido, eu vou tentar resgatar essa alma. Como eu sempre passei por intolerância na minha família, em todos os meios que eu tive, como que eu já não me acostumei, assim, tudo bem. Eu acho assim, desde que eles não vêm aqui dentro para me agredir, o que eles falar lá fora não vai me afetar. As minhas filhas, a partir do momento que elas são identificadas como umbandistas, minhas filhas pararam de ser convidadas para o aniversário. Amigos dos meus filhos se afastarem deles porque os pais descobriram que a gente era umbandista e aí começaram a se afastar. E uma criança começa... É mais difícil para uma criança entender essa coisa de preconceito, né? Por que isso?